Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, chegando com as notícias do Mengão Queridão nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a convocação do Tite para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia. Eram aguardadas as convocações de Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. O que o Tite fez e o que a nação rubro-negra achou sobre isso? Vou falar também com vocês sobre o zagueiro Pablo, que o Flamengo tem interesse, se há avanços ou não na contratação do jogador. E também vou mostrar para vocês a nova camisa de treino do Mengão Queridão, o novo manto de treino do Mengão Queridão e, é claro, saber se vocês curtiram ou não. Mas antes, deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem assistir aos jogos do Campeonato Carioca, Catarinense e Paranaense por um valor bem acessível. Para isso, vocês têm que baixar o aplicativo, que é de graça, utilizando o QR Code que está na tela ou o link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem para iOS e Android. Tá esperando o quê? No OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Agora bora falar de Mengão Queridão. Seguinte, pessoal, havia a expectativa do Tite convocar até 3 jogadores do Flamengo. Na pré-lista do Tite, onde ele separou ali cerca de 35, 40 jogadores, apareceu mais uma vez Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. Das duas, uma, ou o Tite convocava Pedro e Gabigol, ou Pedro e Everton Ribeiro, ou Gabigol e Everton Ribeiro, ou Gabigol e Pedro, ou o Tite convocava os 3. Sabe o que o Tite fez? O Tite não convocou ninguém. Não convocou ninguém do Flamengo. Do Brasil mesmo, ele só chamou o Everton, goleiro do Palmeiras, e o lateral esquerdo, Arana, do Atlético Mineiro. O Flamengo teria desfalque desses jogadores na semifinal do Campeonato Carioca. O segundo jogo calha com a convocação do Tite. Então o Flamengo perderia Arrascaeta, o chileno Maurício Isla e mais 2 ou 3 desses jogadores para a seleção brasileira, ficando bem desfalcado para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Acontece que o Tite não chamou ninguém. E aí o comportamento da nação rubro-negra me chama a atenção. Antes, conversando nas redes sociais sobre a possível convocação de 2 ou 3 desses jogadores, a nação estava revoltada. Não tem por que chamar nenhum jogador do Flamengo para desfalcar contra as semifinais do Campeonato Carioca. A seleção já está classificada. Tá querendo o quê com isso? Para que o Tite fazer essa palhaçada? Aí o Tite não convocou ninguém. Eu comecei a observar a galera falando: que palhaçada chamar o Martinelli e não chamar o Pedro. Deixou o Pedro de fora, que merecia tanto. Por que não chamou o Gabigol, que merecia? Chamou o Richarlison e não chamou o Gabigol. O Tite é injusto. Peraí, gente. A gente quer os jogadores na seleção brasileira ou a gente não quer os jogadores na seleção brasileira? Vamos decidir o que é melhor pro Mengão Queridão. Eu gostei da não convocação dos 3 jogadores. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o Gabigol tá com a bola cheia pra caraca. Não tendo sido convocado agora, ele vai entender que ou ele joga muita bola pra voltar, ou ele pode ficar fora da Copa do Mundo. E isso é bom pro Flamengo, que agora ele vai ter que correr no Flamengo. Vocês se lembram que o Gabigol voltou antes do tempo, antes das férias dele terminar, mas não era pra jogar pelo Flamengo. Era pra ser convocado pelo Tite. Agora ele não foi convocado mais. E para ser convocado ele vai ter que fazer gols. Vai ter que jogar bem pelo Flamengo. Bom para o Flamengo. Se ele tem o objetivo de ir para a Copa do Mundo, ele vai ter que ralar muito no Flamengo agora. O Pedro, idem. Não adianta ficar fazendo essa pressão de o Palmeiras quer, não adianta. Tem que jogar bola. Se o Pedro não consegue ser titular no Flamengo, como que ele vai conseguir ser titular de seleção brasileira? Ele tem que fazer por onde? Mas o Flamengo tem um Gabigol, Bruno Henrique. Não interessa. Se o cara quer chegar à seleção brasileira, primeiro ele tem que dominar dentro de casa, para depois chegar lá. Então que ele domine. E isso é bom para o Flamengo também, porque ele vai ter que ralar mais para poder chegar à seleção brasileira. Ralando mais, o resultado só pode ser gols e bons jogos. O Flamengo se aproveita disso. O único problema desses não convocáveis do Flamengo eu enxergo ser no Everton Ribeiro. Eu conversei com uma pessoa
do Flamengo sobre essa história de pedir uma reunião com o técnico Paulo Souza. A pessoa me respondeu até rindo, falando assim, Fabrício, eles estão diariamente treinando juntos. Eles estão todo dia juntos. Precisa de pedir para marcar reunião? Ele chama o técnico no canto e conversa. Eles têm a oportunidade de fazer isso na academia. Eles têm a oportunidade de chegar e ir na sala do Paulo Souza. Para quem não sabe, o Paulo Souza tem a sala dele no Ninho do Urubu. Se o atleta quiser, ele chega e vai na sala do Paulo Souza e conversa com ele. O técnico tem a porta aberta para todos os jogadores o tempo todo. Pode conversar com os jogadores o tempo todo. E o técnico não trocou o Everton Ribeiro de posição sem conversar com o jogador. O técnico conversou com o jogador. Ele não chegou lá e falou assim, Ribeiro, você vai jogar agora aqui de ala esquerda e pronto, acabou. Não foi assim. Ele conversou com os jogadores. Pelo menos essa é a informação que eu tenho de fontes dentro do Flamengo. Que o treinador conversou. Então, assim, a princípio não seria verdade essa história de marcar reunião. Tá parecendo empresa, né, que você tem que marcar reunião. Se o Everton Ribeiro quiser marcar reunião com o Landim, ele vai ter que marcar. Com o técnico Paulo Souza, ele vai na sala do Paulo Souza a hora que ele quiser e conversa com o treinador, não precisa marcar a reunião. Pelo menos foi assim que me informaram. Agora, daqui pra frente, a gente pode vir a ter um problema com o Everton Ribeiro, sim. Porque o Everton Ribeiro vinha sendo convocado jogando pela meia direita. Mesmo não jogando bem pelo Flamengo, o Everton Ribeiro era convocado pelo Tite. E, por incrível que pareça, na seleção brasileira ele dava até resultados. Chegou a fazer gol, dar assistência, pegou camisa 10 na ausência do Neymar. Mas eu sempre desconfiei que a boa vontade do Tite com o Everton Ribeiro era porque ele não tinha o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho voltando, eu sempre disse, vai acontecer dele largar o Everton Ribeiro para trás. Largou. Se largou provisoriamente, se largou permanentemente, a gente não sabe. O fato é que, como ala esquerda, dificilmente ele vai ser convocado para a seleção brasileira. E aí sim, podemos ter uma conversa, agora, a partir de agora, com o Everton Ribeiro e o Paulo Souza, mas também duvido que os caras vão marcar a reunião, é só encostar e conversar para que o Everton volte a jogar pela meia direita por causa do objetivo da seleção brasileira. Aí o treinador vai ter que pensar no que é bom para nós. Se é bom pra gente ter o Everton Ribeiro na seleção brasileira e aí deslocá-lo para a meia direita, ou se é bom pra gente ter o Everton na ala esquerda. Porque, gente, a gente não tem meia direita mais. No esquema do 3-5-2 do técnico Paulo Souza, nós não temos um meia direita. Nós temos os 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, um meia armador centralizado e 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol, que podem abrir, podem aprofundar, podem jogar mais juntos ou mais distantes, mas são 2 atacantes. A gente tem um meia de criação, que é o Arrascaeta, que flutua no meio de campo para onde ele quiser. O Everton Ribeiro, como ala, ele tem liberdade para usar todo o campo do lado esquerdo, mas ele não joga como meia. E do lado direito nós temos o Rodinei, ou temos o Mateuzinho, ou o próprio Maurício Isla, que vai voltar a ficar à disposição, jogando por aquele lado ali, como ala, não como meia. Nós não jogamos mais com 2 meias, um meia esquerda e um meia direita. Então, como que o Everton Ribeiro vai falar alguma coisa com o técnico Paulo Souza? Porque a posição do Everton Ribeiro foi extinta. Ah, ele não está confortável, então ele vai sentar no banco de reservas, porque o Paulo Souza está trabalhando também com o Vitinho naquele setor e está trabalhando também com o Lázaro naquele setor ali. Não há meia direita, não há o que o Everton discutir com o técnico Paulo Souza. Se o Everton chegar no Paulo Souza e falar, eu não me sinto bem jogando de ala esquerdo, ele vai para o banco. Porque não tem meia direita e o Everton não sabe trabalhar por dentro. O Everton não consegue fazer o que o Arrascaeta faz. Ele não sabe trabalhar por dentro. Ou ele joga de ala esquerdo, ou ele vai para o banco de reservas. Para entrar, sabe-se lá Deus quando e como. Porque não existe a função de meia direita no 3-5-2. Nem quando há variações do 3-5-2, num 3-4-3, por exemplo, nem assim existe a função de meia direita. É sempre com o meia centralizado. E o Paulo Souza já entendeu que tem que potencializar o time em prol do Arrascaeta.
Reparem como os números do Arrascaeta têm melhorado. De passe, de assistência, até de gols marcados. Por quê? Porque o time joga em função do Arrascaeta. O Paulo Souza já viu isso. Que se der o suporte para o Arrascaeta, ele vai criar jogadas ou vai concluí-las. Então o time joga hoje centralizado na função de um meia central, de um meia armador único. E o Everton Ribeiro não tem o que discutir. Ou ele joga de meia armador, aproveitando essa saída do Arrascaeta para a seleção uruguaia. O Everton se apresenta para jogar no setor de meio de campo e arrebenta a boca do balão, ou então ele vai sentar no banco de reservas, porque não tem outro lugar para ele. E mesmo ele arrebentando a boca do balão, ele vai sentar no banco de reservas, porque o meia armador da equipe do Flamengo é o Arrascaeta, não é o Everton Ribeiro e não será o Everton Ribeiro, nem se o Everton Ribeiro quiser. Para o Everton Ribeiro poder sair da ala esquerda, o técnico Paulo Souza tem que mudar o esquema que ele está jogando. Tem que mudar a montagem do time que ele está se baseando desde o dia que ele chegou no Flamengo. O desenho é sempre o mesmo. Uma vez ou outra ele mudou para um 3-4-3, mas o 3-4-3 era com Gabigol aberto, Pedro centralizado, Bruno Henrique do lado esquerdo. Hora nenhuma ele mexeu na armação do meio de campo. Era o Arrasca armando, Gabigol aberto na direita, Bruno na esquerda, Pedro centralizado. Não existe a função de dois meias no Flamengo. Para jogar com dois meias, ele teria que abrir mão de um dos volantes, por exemplo. Deixar de jogar com os dois volantes para jogar com um só e ter dois meias. Só que aí ele iria desguarnecer um pouco o sistema defensivo, que ele usa os alas para poder subir e apoiar. E por que ele prefere usar os alas para apoiar do que usar dois meias? Porque quando você centraliza o jogo com dois meias, o outro time enche o meio de campo de gente e você tem mais dificuldade de passar. É melhor você passar pelos flancos, é melhor você tentar passar pelo time adversário, quebrar as barreiras pelo flanco. Quando você tem dois jogadores jogando como alas na esquerda e na direita, que avançam bastante, você abre a defesa adversária e os espaços aparecem. Quando você joga nesse sistema de 3 zagueiros, um volante, 2 meias, você centraliza o jogo porque você precisa segurar mais os seus alas, porque você vai ter só um volante. Então você não pode ser tão ousado com seus alas. Então não tem como você encaixar um meia-direita nesse time do Flamengo, no formato que está sendo treinado até agora. Eu sei que tem muito torcedor que vai falar assim, é só mudar. Gente, treino é repetição. A perfeição se consegue através de repetição. E é isso que ele está fazendo. De todos os jogos que ele comandou o Flamengo até agora, ele não repetiu o time nenhuma vez. Nome de jogadores, mas o esquema foi sempre o mesmo. Em 2 oportunidades, ele mudou. Numa ele jogou no 3-4-3, na outra ele jogou no 4-3-3. No restante das outras oportunidades, 3-5-2 atacando, 4-4-2 defendendo. Foi sempre essa tônica. O Felipe Luiz falou na Flá TV da dificuldade que eles estão tendo, porque o que o Paulo Souza está implementando é diferente de todos os outros treinadores. Então ele não pode simplesmente chegar agora e falar, vou mudar tudo. E mudar tudo de novo. Seria jogar 2 meses de trabalho no lixo. Sem contar que muita gente cobra o Paulo Souza para fazer o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? O feijão com arroz é aquilo que você está habituado a fazer bem. Agora o Paulo Souza está habituado a fazer o 3-5-2. Então o feijão com arroz para ele é o 3-5-2. Mas para os jogadores não é. Mas é a característica do treinador. Mas o treinador tem que se adaptar às características dos jogadores. Neca de Tibiriba. Quando você vai contratar um treinador, você percebe se o treinador tem características de se adaptar ao elenco ou se ele é transformador. Ou seja, transforma o elenco naquilo que ele quer. E no caso do Paulo Souza é a segunda opção. Ele não quer nem saber as características do elenco. Ele tem o elenco e ele está transformando o elenco. Tanto não quer saber que o Ramon até hoje não foi utilizado. Porque enquanto o Ramon não virar o jogador que ele espera do Ramon, o Ramon não vai jogar. A palavra dele. Palavras são do Paulo Souza. Então ele está transformando os jogadores e a diretoria tinha a obrigação de saber disso quando foi atrás dele para poder contratá-lo.
Então não tem essa de pedir reunião. A reunião vai fazer o quê? Paulo Souza, eu só sei jogar como meia direita. Eu quero jogar de meia direita. Sim, Everton, mas no meu 3-5-2 é um meia armador só. Então, professor, muda o seu jeito para eu poder jogar. Olha, vai ser esse o tom, né? Seria essa o tom da reunião? Não tem meia direita no 3-5-2 dele. Tem um meia armador que é o Arrascaeta. Tanto é, gente, que quando ele joga com a Arrascaeta e com o Vitinho, que é outro meia, o Vitinho joga de quê? Joga de ala. Até a hora que substitui a Arrascaeta, aí o Vitinho vem pro meio e aí ele coloca o Lázaro lá na esquerda. O Lázaro, que é outro meia armador, vem jogando com ele como um quê? Ala esquerda. Todos os meias que o Flamengo tem, vem jogando de ala. Todos os meias canhotos que o Flamengo tem, vem jogando de ala. Lázaro, Everton Ribeiro e Vitinho. Por quê? Porque não tem onde colocar esses caras. Porque o 3-5-2, repito, joga apenas com um meia. Deu pra entender que essa história de reunião e bibibi, bababá, isso é uma furada, é uma bobagem danada? Então, se você entendeu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajuda o nosso canal deixando o seu like e ajuda o nosso canal de cortes também. Você se inscrevendo no canal de cortes, mesmo gostando de vídeos mais longos, você acaba ajudando aqueles que não conhecem o canal de corte e que não podem assistir vídeos longos. Porque quando você se inscreve lá, o YouTube começa a recomendar o canal e acaba caindo nessas pessoas que tem uma banda de internet mais fraca ou que trabalha e não pode ver vídeos longos porque tem que se concentrar ou simplesmente não tem paciência. Ajuda, vamos fazer uma corrente bacana. Nós estamos em quase 7 mil inscritos. Ajuda a gente lá no canal de cortes. Eu vou deixar o link no comentário fixado e eu tô contando com vocês aí do outro lado, como eu sempre contei nesses 6 anos que a gente criou essa família, Flá Nação VP, Resenha Rubro Negra e agora os cortes. Tô contando com vocês, tá? Bom, pessoal, deixando de lado essa parte tática e a convocação do Tite, tem também a questão dos reforços. Eu confesso pra vocês uma parada, eu acordo às 4 horas da manhã todo santo dia. Escovo meus dentes, tomo meu banho, tomo um café fortinho ali que a Miriane faz pra mim e venho pro estúdio. E aí eu começo minha apuração. Internet, celular, ligações, o tempo todo fazendo ligações para poder conseguir trazer para vocês a informação verdadeira. Às vezes eu não consigo retorno às 6 da manhã, que é quando eu faço o corte para poder gravar o vídeo das 7. Mas eu continuo insistindo para poder estar nesse vídeo aqui informando para vocês. Há algumas semanas atrás, a grande mídia noticiou que o Pablo estava livre e que o Flamengo já estava em conversas com o jogador. O que eu fiz? Eu liguei para a assessoria do Pablo, conversei com o pessoal e lá eles me informaram que o Pablo não estava livre, mas que ele tinha interesse em deixar o Zenit e voltar para o Brasil. Aí eu comecei a apurar se o Flamengo poderia ser o clube interessado, se ele tinha interesse de vir para o Flamengo, e eu descobri o seguinte: o Pablo tem o interesse de voltar para o Brasil. E pela proximidade que o Pablo tem com o Paulo Souza, gente, o Pablo chegou a fazer uma declaração de despedida quando o Paulo Souza saiu do Bordeaux, que chegou a me emocionar quando eu li. Eu já postei isso nos canais para vocês. Ele falou que no momento mais difícil da carreira dele, o Paulo Souza estendeu a mão com a sua equipe e o trouxe de volta para o futebol. Então eles têm um relacionamento muito bonito, eles nunca perderam contato. E o Flamengo sabe disso, o Paulo Souza pediu o Pablo e o Paulo Souza já comunicou com o Pablo. Por isso, o Pablo quer vir sim para o Flamengo. Mas primeiro ele tem que se livrar de tudo que está acontecendo lá na Rússia, de tudo que está rolando entre ele e o Zenit. Primeiro ele precisa ficar livre para depois o Flamengo poder negociar com ele a vinda dele para o clube. O Flamengo tem interesse no Pablo, o Pablo tem interesse no Flamengo. Além da proximidade do Pablo com o técnico Paulo Souza, ainda há a situação do Pablo entender que o Flamengo hoje tem a maior e melhor infraestrutura do Brasil, sem contar que é o único clube que disputa tudo o tempo todo. O Flamengo entra como favorito contra qualquer um da América do Sul, mesmo tendo perdido a final da Libertadores para o Palmeiras. Ao jogar Flamengo e Palmeiras novamente, o Flamengo entra como amplo favorito, por causa da estrutura dos jogadores que tem, dos projetos ambiciosos, audaciosos e ousados que tem. Por isso, a intenção do atleta é, se ele conseguir se desvencilhar do Zenit, voltar para o Brasil, e aí o Flamengo é o time
que está na preferência dele. Se o Flamengo vai conseguir contratar, se ele vai vir de verdade para o Flamengo, depende de uma série de fatores na hora da negociação. Mas a tendência é que ele venha. O Flamengo está interessado também no Thiago Mendes, no Diego Rossi, no goleiro Santos, no goleiro Martim Campanha. E esses jogadores podem acabar aparecendo no Flamengo até o dia 12 de abril ou apenas no meio do ano. Caraca, o Flamengo vai esperar até o meio do ano? Sim, nós já estamos no mês 3. Faltam 3 meses para o meio do ano. Sem contar que tem sorteio de Libertadores dia 25 de março. A gente estreia na Libertadores entre o dia 6 e 7 de abril. Enfim, o Flamengo trabalha tranquilo, sossegado. Agora, se tem uma coisa que eu não vou conversar com vocês é sobre o Neymar. Saiu a informação aí que o PSG quer se livrar do Neymar. Não dá nem pra falar em empréstimo, né, gente? Como é que seria esse empréstimo aí? O PSG pagaria os salários todos do Neymar? Que esse cara ganha milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. E milhões e milhões e milhões e milhões e milhões por mês. Eu nem levantei o salário do Neymar, mas se der bobeira, o Neymar deve ganhar o que o Flamengo paga por mês ao elenco. Cerca de 26 milhões de reais. Como é que vai ser isso daí? O PSG ia ser tão atencioso e tão bonzinho com o Flamengo, não, paga 800 mil pro Neymar aí, que eu pago o resto daqui. Qual seria o lucro do PSG? Ah, vai levantar o Neymar. Ah, para, né? Para. Vai levantar o Neymar jogando no Brasil. O Neymar lá precisa ser levantado jogando no Brasil, sendo convocado para a seleção brasileira toda hora. Ele que, nessa convocação do Tite, ele foi convocado, ele mete 2, 3 gols aí no Chile, mete uns 4 na Bolívia, tá levantado a moral do Neymar. Não precisa de usar um jogador como é o Neymar, não precisa voltar para o Brasil, para o Flamengo, para o Palmeiras, até para quem for, para levantar, para depois conseguir vender para outro clube. Ainda tá assim de clube doido para ter o Neymar, mesmo o Neymar não querendo mais jogar futebol. Para mim, particularmente, o futuro do Neymar vai ser na MLS. Ele vive reclamando da quantidade de jogos que ele faz na Europa. Aí ele vai despencar pro Brasil para fazer 200 jogos a mais do que ele faz na Europa? Nunca. Ele vai querer ir pra MLS. Daqui a pouco, daqui a algum tempinho, nós vamos ver ele na MLS, que tem um campeonato que joga 9 meses para 3. Depois joga 9 meses para 3, com poucos jogos, um jogo por semana. É isso que o Neymar quer, jogar pouco e ganhar muito. Já falou que não tá com a cabeça boa. Então, assim, gastar tempo, e até que eu gastei, falei que não ia gastar e gastei. Falando de Neymar do Flamengo, é gozar com a cara do torcedor rubro-negro, porque teria que ser uma coisa assim de outro mundo pro cara vir pra cá. Vocês concordam comigo? Coloca aqui nos comentários se vocês concordam ou não com tudo que eu falei aqui. Deixa o seu like, se inscreva, tô esperando vocês no nosso canal de cortes agora. Terminando esse vídeo, eu vou pra lá olhar se você vai se inscrever, se você vai dar essa moral pro nosso canal, se você realmente apoia a nossa família aqui. Eu sei que apoia. Vamos chegar a 7 mil lá hoje, pedido meu pra vocês. Tamo juntos, nação, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.